Olá, amigos do Jefa. Estamos aqui para mais um estudo e hoje nós separamos um capítulo, o capítulo 1 desse livro tão especial, Jesus no Lar, pela mediunidade do querido Chico Xavier, e o espírito é o Néio Lúcio. Esse livro é muito interessante para ser utilizado no Evangelho no Lar, porque cada um desses capítulos com contos, com algumas histórias que remontam àqueles encontros de Jesus com os apóstolos na casa de Simão Pedro, sempre trazendo grandes lições, nos trazem esse momento, esse envolvimento, essa proximidade do Mestre com as suas lições nas situações mais cotidianas, nas situações mais simples da vida, com uma profundidade, com lições realmente importantes para todos nós. E hoje a lição, como não poderia deixar de ser, tem grande relevância para o momento que vivemos, é um grande alerta à simplicidade da vida, à importância do nosso lar, da nossa família e de todos esses hábitos, de todos esses comportamentos que nós temos nesse cadinho doméstico e às vezes acabamos um pouco distraídos com os afazeres da vida, com o trabalho, com as preocupações materiais. E eu espero que esse estudo que vamos fazer aqui paulatinamente por esse capítulo 1, com comentários, possa ser, como foi para mim, uma grande lição, um grande convite a refletir sobre essa relevância do ambiente doméstico, do ambiente familiar, para o soerguimento das nossas almas, do espírito que somos. Então, o título é O Culto Cristão no Lar. E é assim que Néio Lúcio começa. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Aqui, antes de ler a fala de Jesus, já é um ponto interessante, não é mesmo? A gente está aqui, Jesus instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro, aquele que foi convidado a ser um pescador de homens, um pescador de almas, porque trabalhava com a pescaria, aquele homem simples que seria uma pedra angular, uma pedra basilar na edificação da estrutura da boa nova, dessa boa notícia do Evangelho de Jesus, aquele homem tão impetuoso, às vezes um pouco afobado, e que com o passar do tempo, das provações, das experiências, viria a ter a tranquilidade, a parcimônia dos grandes sábios, como encontraremos notícias em Atos dos Apóstolos, no livro Paulo e Estevão, também pela mediunidade de Chico Xavier, dessa vez pelo Espírito Emmanuel. Então nós encontraremos aqui nessa passagem a sensação de que havia ali um burburinho, né? Aquele momento, digamos assim, trazendo para a nossa realidade, em que vai começar o estudo, vai começar o Evangelho na nossa casa, ou na casa espírita, vai começar a reunião mediúnica, e as pessoas estão conversando frivolidades, estão falando mal do vizinho, ou fazendo um comentário, às vezes indelicado, sobre alguém do trabalho ou alguém da própria casa espírita. E Jesus estava ali tentando modificar o rumo da conversa e aproveitando o ensejo, como sempre, para trazer grandes reflexões. E eu acho interessante a gente aprender aqui com Jesus a forma correta de fazer isso. Porque muitas vezes somos aquela pessoa que percebe que não está bacana o burburinho, que não está bacana a conversa. Mas que às vezes, por não saber o como, qual a melhor forma de modificar o rumo da conversa,
né, o estilo, o tom da conversa, às vezes a forma como a gente quer advertir os companheiros, os familiares, degringola ainda mais a questão. Às vezes a gente está bem intencionado, querendo, né, convidar, gente, vamos entrar no clima, só que a gente faz isso, muitos de nós, mesmo que bem intencionados, de um lugar diferente desse que Jesus fará aqui. Porque acabamos até, em alguns casos, piorando a situação. Porque às vezes as pessoas, não estou nem falando mal de ninguém, estão só muito animadas, falando alto. E aí a gente vai advertir e acaba trazendo um clima tão pior do que aquele que estava. Vamos com raiva, vamos às vezes brigando, num tom de superioridade. Então é importante observar nessa lição também que Jesus nota que o tom da conversa não estava bacana, mas a forma como Jesus adverte, como Jesus muda o rumo da conversa, já é lição para todos nós. Então falou Jesus com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Observem que todos os símbolos que Jesus utilizou eram símbolos conhecidos por Pedro, por Simão Pedro e também certamente por todos que estavam ali. Ele queria dar uma lição profunda, mas ele se utiliza do conteúdo oculto daqueles que o escutavam. Jesus poderia dar um exemplo com questões celestes, interplanetárias, de física quântica, quando não havia chegado esse conhecimento à Terra. Mas ele se utiliza dos símbolos daqueles aprendizes. Isso é lição para a gente. Quando a gente vai dar uma lição, o objetivo não é a gente mostrar o nosso conhecimento, não é a gente mostrar a nossa ciência, a nossa filosofia, nossa teologia, não é tornar complexo. O objetivo é tornar acessível. Então é preciso conhecer os evangelizandos, o grupo de estudo. Aqui fica um pouco difícil, né? Porque a gente, no ambiente virtual, é difícil saber até onde vai. Mas quando não sabemos até onde vai, é importante que a gente considere a simplicidade. Que chegue às pessoas mais simples, porque aquilo que eu ensino até mesmo a criança, o adulto poderá aprender, conhecer. Se eu ensino de uma forma que uma criança entenda, alguém que tem doutorado também entenderá. Agora, se eu ensino para alguém que tem doutorado em uma partícula específica, a criança não entenderá. Então, aqui, Jesus deixava uma lição imortal, eterna, que serviu àquela época e que nos serve hoje, que serve àqueles que entendem questões mais complexas e que serve aos mais simples.
E aqui ele está utilizando símbolos daquelas pessoas que talvez alguns hoje, como eu, falem assim, formão, serrote, enxó, não é familiar para muitos de nós, mas a gente entende que são as ferramentas da carpintaria. A gente entende quando ele fala da pesca, quando ele está falando do oleiro que molda o barro. Então, isso também é uma lição importante. A acessibilidade do ensino a partir do parâmetro daquele que é o aprendiz e não daquele que ensina. E calou-se Jesus por alguns instantes e então ele aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. Agora ele vai aprofundar o ensino. Utilizou os símbolos mais simples, agora ele vai aprofundar. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. O lar, o berço doméstico, é ao mesmo tempo a primeira escola, o primeiro lugar educativo e o primeiro templo, o primeiro lugar de conexão com o alto, de adoração. Escola e templo. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É da casa que são exportados os caracteres para a vida comum. Então, trazemos a nossa bagagem, mas não é à toa que existe a infância. A infância existe para ser aproveitada no lar como primeira escola e primeiro templo, exportando para a vida comum, para o dia a dia, para os outros ambientes, caracteres formadores de um homem de bem, de uma mulher de bem. Se o negociante seleciona a mercadoria e o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Então, se o objetivo da pesca é que os frutos dessa pesca, os peixes, sejam ali peixes apetitosos, suculentos, atraentes, no caso do pescador, se o oleiro vai buscar aperfeiçoar, envolver aquele barro de forma a dar algo que seja atraente às pessoas, um vaso bonito, um vaso aperfeiçoado, bem modelado, se também o carpinteiro precisará talhar, aperfeiçoar, lixar a madeira para ter um móvel, um barco, uma cadeira, uma mesa, também que sejam atraentes, que sejam bem trabalhados, bem esculpidos. Se o lar, o grande objetivo do lar é exportar homens melhores, mulheres melhores para a vida comum, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer esse trabalho de aperfeiçoamento, de lapidação, de transmutação no lar. Então, a casa, o ambiente doméstico precisa ser visto não apenas como um lugar em que dormimos, acordamos, damos bom dia, boa tarde, boa noite, nos encontramos rapidamente para que as coisas aconteçam lá fora. Precisa começar aqui dentro. É aqui o primeiro templo. Não é viver aqui de qualquer forma, dependendo de um templo externo. Não é viver aqui de qualquer forma, dependendo de uma escola externa. É aqui, nesta casa, que transformada em lar, deveremos ter para adultos, para crianças, para idosos, para jovens há mais ou menos tempo, o principal lar, o principal educandário, o principal templo
E por que não dizer também o principal hospital das nossas almas? Porque aqui também nos curamos, aqui também mexemos nas nossas feridas, cicatrizamos aquelas dores das nossas almas, no encontro com aqueles que nos feriram em outras oportunidades, é hospital também. E Jesus continua: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Gente, essa frase é demais. A paz do mundo. Cadê o Nando Cordel? A paz do mundo começa em mim. É isso que ele está falando aqui. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não estamos nos entendendo com os nossos, com aqueles que foram gerados no nosso ventre, com aqueles dos quais fomos gerados, como aguardar que líderes de nações diferentes, com pensamentos, ideologias, crenças tão divergentes, possam promover essa paz? Se nos não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Se eu não consigo honrar o meu pai e a minha mãe, que eu vejo, que eu toco, que me acarinharam, que me orientaram os primeiros passos, que, se não fizeram nada disso, ao menos me ofertaram a vida material, e eu sei disso, e eu vejo isso, e eu toco isso, como eu conseguirei honrar, respeitar, amar um ser que está aparentemente tão distante, porque em verdade ele está perto, a presença divina nos circunda, mas não percebemos de forma assim tão simples. Não temos ainda um coração purificado para ver a Deus, como nos disse Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então é nesse exercício doméstico, nessa convivência com essas pessoas que não foram colocadas nesses papéis por força do acaso, mas como instrumentos e ferramentas deste educandário divino. São reencontros necessários. Alguns reencontros vêm com lições de justiça, outros reencontros com lições de reparação, outros reencontros são lições de misericórdia, oportunidades renovadas, mas é sempre com a permissão das leis de Deus. E as leis de Deus funcionam sob os parâmetros do amor, sempre. Então é nesse ambiente, às vezes tão difícil para alguns, que para alguns é uma experiência tão desafiadora, mas é nesse ambiente, é trabalhando o ambiente espiritual da nossa casa, transformando a nossa casa física num lugar sagrado, onde deveremos atentar para o que fazemos, para os nossos hábitos, para como nós consumimos as informações, do que nos alimentamos na nossa casa. Somos tão preocupados, com a alimentação material, e se não somos, deveríamos, porque ela também é importante, mas às vezes não percebemos. Às vezes a gente deixa, por exemplo, a televisão ligada o dia todo, passando de tudo, termina uma coisa e ninguém está nem assistindo. Termina uma coisa, começa a outra, termina uma coisa, começa a outra. Às vezes tantas e tantas informações que só nos agridem, que só nos machucam. E alguns poderão dizer: mas a gente precisa estar informado com o que acontece no mundo. É verdade, a gente precisa. Mas essas informações não mudam toda hora. Às vezes é o dia inteiro de repetição dessas informações.
Será que é isso que a gente precisa? São esses os nutrientes espirituais que nos alimentarão? Será que a gente quer ficar vibrando o dia inteiro naquelas informações ou não é melhor? Não seria, talvez, melhor? E aí cada um que precisa refletir na sua realidade. Separar um momento para informar-se e talvez em outros momentos variar um pouco. O que nós escutaremos? O que nós acessaremos? Porque, gente, nós somos seres espirituais numa experiência material com um passado que nos acompanha, que se presentifica nessa atual existência. Vocês acham que a gente tem mais facilidade em conectar com a paciência, com a esperança, com a fé? Ou com a impaciência, com a irritabilidade, com a raiva? Quando a gente olha para trás, nós já estagiamos tanto tempo, temos já tanta intimidade com certos sentimentos, com certos pensamentos, que exige uma certa disciplina, que a gente consiga ficar um pouco mais conectado com o bem, com o belo. Então não é que a gente vá se desconectar do mundo, não faço mais parte do mundo, vou viver uma experiência só espiritual. Não é disso que se trata. Sim, temos contas a pagar, temos preocupações, tem horas que a gente quer assistir um filme só para relaxar, ok. Mas precisamos buscar esses momentos no nosso lar, na nossa casa. Momentos em que fazemos uma espécie de faxina espiritual. E começar pela faxina material já ajuda, porque eu não sei vocês. Mas quando a gente faz uma boa faxina material, o espírito também agradece. O espírito que somos agradece. A gente se organiza fora, a gente se organiza dentro. Mas não é suficiente. Não dá para terminar aí. Porque através das leituras, das orações, de uma boa música, de uma boa conversa, dos bons hábitos, existe coisa mais linda do que uma criança que de tantos pais, todas as noites, criarem aquele ritual. Tem ritual que é bom, a gente se orgulha tanto de não ter ritual na doutrina espírita, mas alguns rituais são hábitos que nos ajudam na disciplina. Então, aquela criança pequena que os pais habituam todas as noites a escolher uma história para ser lida junto, ali no aconchego do lar, que pode ser uma história da Bíblia, do Evangelho, um conto, uma história que traga uma lição. Todos os dias antes de dormir, a criança já conta, já fica na expectativa feliz daquele momento, para que ela escute aquela história. E depois da história, os pais cantam para ela músicas. Gente, essas músicas, esses momentos, geram memórias afetivas. Essa criança nunca vai esquecer disso. Ah, essa música minha mãe cantava para mim quando eu era criança. Ah, essa história o meu pai contou para mim tantas noites quando eu era criança. E então, depois dessas músicas, vem o momento da oração. Quando a criança tem a oportunidade de agradecer por tudo que aconteceu naquele dia, de pedir também por outras crianças que não têm as mesmas oportunidades nesse momento. Existe coisa mais linda do que a oportunidade de ensinar isso a uma criança e de observar que de tanto repetir, noite após noite, a criança certo dia já te diz assim: mamãe, você está esquecendo da prece. Haverá coisa mais significativa do que isso? Isso é um trabalho diário, um pouquinho a cada dia de educação do espírito. Não é suficiente levar a criança na evangelização e delegar a um outro o trabalho de evangelização daquela alma. A evangelização é uma excelente oportunidade,
mas ela é um dia na semana. A evangelização é diária da nossa alma como pai, mãe, educadores, para aí sim a alma da criança, desse espírito que não sabemos a antiguidade. E é nas pequenas experiências, na forma como as crianças nos observam lidar com as circunstâncias da vida. Como eles nos observam na hora que um problema aparece, como nós lidamos com a nossa raiva, com a nossa irritação, porque existe raiva, existe irritação, não adianta a gente fingir que é perfeito. A imperfeição faz parte e a forma como lidamos com a nossa imperfeição é lição para os nossos filhos. Então, esse ambiente espiritual, a forma como nós lidamos com a limpeza, com os alimentos não só materiais, mas os alimentos de pensamentos, de sentimentos, de conversas, de hábitos, tudo isso vai formando uma psicosfera na nossa casa. Essa psicosfera tem imagens, tem cor, tem cheiro. Se a gente estudar lá o texto Fotografia do Pensamento, no livro A Gênese da Codificação Espírita, perceberemos que os nossos pensamentos habituais, aquilo que a gente repete, vai se condensando, vai formando ali imagens que os espíritos acessam. E então, quando eles se aproximam de nós, mesmo um espírito, às vezes, muito imperfeito, a gente acha, nossa, esse espírito aí deve ser alguma coisa, porque está vendo um monte de coisa aqui, falando um monte de coisa que eu penso. É porque você pensa sempre. Você pensa tanto que ele está vendo. Está na sua casa, está te acompanhando. E é claro que existem momentos de vida em que a gente fica um pouco mais distraído, pensando um pouco mais de besteira. Então faz uma limpeza. Faz um evangelho no lar. Reúne a família para cantar junto. Ah, minha voz... Não tem problema se a voz não é bonita. Tem voz? Dá para cantar. Tem alguma voz, seja qual for, seja por gestos, não importa. Mas o importante é que a gente movimente esses momentos em conjunto, em que vamos ali trabalhando esses sentimentos que precisam entrar em sintonia, harmonizar-se. E isso, gente, não é um dia na semana, são hábitos que vamos formando de limpeza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, de harmonização desses corações que moram nessa casa e que tem como objetivo promover a paz do mundo através da transformação de cada um. Existe uma frase também atribuída à Madre Teresa de Calcutá, quando ela disse assim: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. E caminhando para os últimos 10 minutos aqui do nosso estudo e também para o final do texto, continuando, né, e o Lúcio diz assim: Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Percebem como Jesus sutilmente foi conduzindo para aquela situação inicial em que as pessoas estavam ali na casa de Pedro, juntas, conversando coisas pouco edificantes? Então ele fez toda uma história para chegar no ponto central que ele queria trabalhar.
Por que a gente não pode transformar aqui em volta da mesa, onde recebemos o pão diário, as oportunidades diárias de alimento do corpo, também um momento, uma sementeira, um momento de edificação das almas, pelos pensamentos, pelas conversas? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então Jesus, percebendo a distração, porque nós nos distraímos, todos nós, em algum momento a gente se distrai, em algum momento a gente fala assim, meu Deus, para que eu falei aquelas coisas, para que eu pensei isso? Estava agora mesmo aqui sintonizada com o bem, com propostas transformadoras, e logo mais me irritei, logo mais me distraí com frivolidades, porque é do nosso estágio, é do nosso momento. A gente não precisa ser conivente com isso, mas a gente também não precisa ser tirânico com nós mesmos. A gente precisa apenas observar para transformar o que queremos que continue e o que queremos modificar. Então Jesus observa a distração e ele vê ali uma oportunidade de uma lição edificante. Vamos então aproveitar aqui essa reunião em família e vamos estudar, vamos ler uma passagem, vamos cantar uma música, vamos compartilhar uma história, vamos conversar. Às vezes, não é nem um estudo que a gente precisa fazer, mas às vezes uma pequena frase, uma experiência de vida, falar de coisas boas, de coisas... Às vezes, conversando em família, a gente pode dizer, nossa, eu assisti uma palestra, eu vi uma lição, eu escutei um podcast, queria compartilhar com você, foi tão bom para mim. Talvez seja bom para você. É importante que busquemos esses momentos em família, esses momentos em que a gente faz aquele faxinão no nosso lar espiritual. Especialmente nesse momento, eu sei que tem muita gente com a flexibilização, tem muita gente que nem parou de trabalhar fora de casa, não teve como parar, tem muita gente que já foi convocado a voltar a trabalhar e também ainda tem muita gente que está em casa. E quando a gente fica muito tempo em casa, tem uma hora que é como se a gente sentisse o peso daquele ambiente saturado dos nossos pensamentos, saturado de nós mesmos, daquilo que a gente fica ali o tempo inteiro. Por isso que quando a gente vai num templo externo, seja da religião, da crença que for, mas quando a gente busca esse ambiente externo, é sempre nessa tentativa de conectar com mais facilidade. E é claro que isso acontece. Quando a gente entra num ambiente dedicado à oração, ao estudo, aos bons pensamentos, nós sentimos o impacto daquele ambiente. Mas a grande questão não é que a gente não possa mais, passou a quarentena, então ninguém precisa mais de casa espírita ou do templo que for. Não, é bom, precisamos para trocar, para aprender, para conviver e também para aproveitar dessa ambiência tão espiritual. Mas a gente não precisa abrir mão de uma coisa nem da outra, porque no nosso lar, na nossa casa,
é importante que a gente também encontre essa sensação agradável de paz, de tranquilidade, de conforto. Tantas e tantas pessoas estão inquietas ou estiveram inquietas nesses meses pela dificuldade de conviver consigo mesmo, de estar presente, porque estavam sempre fugindo, às vezes fugindo até para a casa espírita. E a gente precisa olhar para esse incômodo. Por que eu não quero ficar na minha casa? O que acontece que eu não consigo ficar comigo mesmo, com os meus? O que acontece que eu tenho fugido tanto? É importante que façamos essas reflexões, que busquemos essas respostas. Então agora vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, aos benfeitores espirituais, agradecendo muito por essa lição do livro Jesus no Lar, por essa lição do Mestre sobre a nossa família, sobre esse cadinho tão importante ao nosso soerguimento. E nos recordamos de um poema que repetimos muitas vezes, que nos ajuda também a compreender a mensagem. Poema de Alta de Souza, quando ela nos diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Muito obrigada, Senhor Jesus, amigos espirituais, que assim seja, que nos conectemos com as nossas famílias, conosco, com o nosso templo interno, com as nossas casas, com as nossas realidades nesse cadinho doméstico. Que assim seja, graças a Deus. Até breve, queridos amigos, paz e bênçãos a todos os corações. Muito obrigada.